Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o André Martinez, este é o programa Mogi em Revista. Eu vou levar até você muito bate-papo, descontração, história e bom humor na sua televisão e também na internet. Aliás, falando em internet, você já curtiu a página do Mogi em Revista lá no Facebook? Ainda não? Então corre lá no www.facebook.com/Mogi em Revista. Curta a nossa página e tenha o melhor conteúdo de Mogi das Cruzes, de São Paulo, do Brasil e do mundo. No programa Mogi em Revista dessa semana, nós vamos conversar com o jornalista e professor Luiz Tainan. Nós vamos falar a respeito do conturbado momento político do Brasil. Mas é já, daqui a pouquinho, após o intervalo comercial. Não saia daí. Mogi tem um canal para você ficar por dentro de tudo o que acontece no Legislativo mogiano. É a TV Câmara Mogi das Cruzes. Fique ligado nas sessões parlamentares. Assim você acompanha o trabalho dos vereadores para melhorar a qualidade de vida da população e fica bem informado sobre o futuro da cidade. Sintonize o canal 3.2 UHF, TV Câmara Mogi das Cruzes. Democracia e transparência para todos. Visite Salesópolis e depois vá almoçar no melhor restaurante da região, o Nha Luz. Comida tipicamente caipira. Deliciosos produtos artesanais. E tudo isso em um verdadeiro paraíso. Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura, quilômetro 11. Restaurante em A Luz, de família para família. Mundo da Pizza apresenta. Para você que ama portuguesa, mussarela, calabresa, 4 queijos, frango com catupiry, bem-vindos ao Mundo da Pizza. Rua Capitão Francisco de Almeida, 212, Brás Cubas. Estamos de volta com o programa Mogi em Revista dessa semana e, como prometemos, hoje nós vamos bater um papo aqui com o meu amigo. Ele é professor de História e Língua Portuguesa, ele é jornalista, ele é um cara super antenado nas coisas que andam acontecendo na política brasileira. Meu amigo Luiz Tainan. Tudo bem, Tainan? Momento conturbado esse que a gente está vivendo, né? Situações que a gente nunca esperava de um dia estar presenciando, né? Tudo bom, André? Olá para você, olá para todos que estão acompanhando esse programa sensacional, importantíssimo, esse programa de entrevistas, um programa que leva conhecimento para as pessoas aqui na região do Alto Tietê. Vivemos uma polarização no nosso país, não de hoje, né? Não é de hoje, já de alguns anos para cá, desde ali 2013, 14, vivemos ali uma polarização e teve o seu ápice com algumas questões do último governo e agora no início deste governo também, e vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Legal, bacana. E é exatamente nesse primeiro ponto que eu queria tocar, Luiz, a respeito dessa polarização, né? Isso é uma coisa sem precedentes também no Brasil, nunca houve essa divisão entre direita e esquerda. Obviamente que existiam simpatizantes, né? Cada um tinha sua ideologia política, tal, tinha os seus candidatos, tinha suas preferências, tal. Mas era uma coisa que ficava ali a segundo plano, não tinha essa briga, não tinha essa discussão, né? E hoje em dia virou muito mais do que isso, virou uma rivalidade e beirando aí a guerra, né? Como nós acabamos aí vendo, lamentavelmente, o que aconteceu em Brasília aí no final de semana passado. O que você acha a respeito disso, dessa polarização política que está acontecendo no Brasil? O que você acha que isso pode interferir na cultura da nossa sociedade em geral, além do que já vem interferindo, né? É o que você disse, virou uma rivalidade, né, entre direita e esquerda, um fla-flu, um Corinthians e Palmeiras, acabou se tornando isso, e o Florestan Fernandes, um dos grandes intelectuais brasileiros, ele, em várias obras dele, vários livros, vários estudos, Florestan, ele dizia que um dos principais conflitos que nós tínhamos no Brasil era a questão entre as classes sociais, né? Vamos chamar assim, popularmente falando, rico e pobre, né? Então, como se fosse eram conflitos mesmo. E, então, essa polarização, o Brasil ele sempre foi um país polarizado socialmente, um país onde tem, sim, muita desigualdade social, nós não podemos fechar os olhos para isso.
é um país, infelizmente, o mundo, infelizmente, nós ainda temos isso, mas o Brasil ainda, nós temos muitas questões de preconceitos, né, tanto de gênero, como a questão racial, ao longo da história, coisas que devem ser combatidas com o rigor da lei, porque todos somos iguais, perante a biologia, perante a vida, perante a lei, perante as religiões, né? Seja você cristão, seja você espírita, seja você da Umbanda, qual a sua religião, todas as religiões pregam a igualdade, uma revolução e uma evolução, né, da espécie. Então, essa polarização nós sempre tivemos no Brasil, só que de uns anos para cá, e claro que o advento das redes sociais, as pessoas poderem expressar as suas opiniões, lembrando que a internet ela não é uma terra sem leis, e uma terra arrasada. Não, ela tem leis e tem regras. E a internet deu voz a muita gente. A gente não pode confundir, André, a questão da liberdade, né, com a ofensa, ou a liberdade com uma apologia a algo que é errado, ao crime. Nós temos leis. Eu estou aqui com a Constituição Federal, eu gosto muito de trabalhar com a Constituição Federal em algumas aulas, quando eu dou aula de ciências humanas, né, para os alunos, surge esse assunto, porque a lei tem que ser cumprida. Então, essa polarização, a gente não pode confundir apologias ou confundir as nossas ideias com liberdade. Nós temos a liberdade, mas a nossa liberdade não pode ser ofensiva, ela não pode prejudicar outras pessoas em qualquer forma de âmbito. Nós não temos o direito de ofender ninguém, porque nós somos iguais. Eu sou igual, você é igual a todo mundo. E essa confusão toda, nessa polarização, eu gostaria até de estar colocando uma analogia, até fazendo referência a uma história conhecida. Um exemplo, estava tudo bem no reino. A rainha estava bem, a Branca de Neve estava bem. De repente, a rainha resolveu perguntar para o espelho quem era a mulher mais bela do reino. E o espelho disse que era Branca de Neve, que existia alguém mais bela do que ela. Essa resposta do espelho fez a rainha se tornar bruxa, contratar um caçador para matar a Branca de Neve e causar o terror no reino. A questão toda que a gente analisa é o seguinte: até onde a pessoa pode se transformar ouvindo aquilo, tendo opiniões contrárias dela, ouvindo aquilo que ela não quer ouvir. Então, nós temos que aprender a nos comportar em sociedade e seguir regras. Se nós não concordamos, existem métodos legais para se fazer isso. Não é entrando em lugares, invadindo locais públicos ou privados e realizando quebradeira. Então, é mais ou menos isso. Isso nós não estamos falando de direita ou esquerda, estamos falando de um bom convívio social. Sim. É o que a gente estava comentando em off, né? Esse ato de vandalismo que aconteceu em Brasília, agora foi dia 9, né? 9 de janeiro. Foi uma coisa lamentável isso que aconteceu, e eu acho que foi muito além do que pura e simplesmente você destruir um patrimônio público. Eu acho que isso destruiu a alma do brasileiro, isso, né? Foram coisas ali de valor incalculáveis ali que acabaram sendo destruídas, que fazem parte da cultura brasileira, presentes de outras nações, né? Como, por exemplo, tinha um relógio que foi doado do século XIV, né, pela China, tal, que tem um valor incrível aquilo, mas principalmente um valor histórico muito grande aquilo, e vai ser irrecuperável, né? Quadros de Di Cavalcanti, né? Obras de arte, enfim. E assim, acho que muito mais do que essa perda financeira, foi o lado vamos dizer assim, como se fosse uma facada mesmo nas costas do brasileiro, né? Do brasileiro de bem, tal, né? Que sentiu ali o quanto as coisas podem ser fragilizadas, né? O quanto as coisas podem ser dominadas por certas elites, tal. E a gente que sempre, né, lutou muito, e a gente sempre temeu muito a volta dos anos de chumbo, né? Que na época da ditadura militar foi uma coisa terrível que aconteceu no nosso país, entre 1964 até 85. E a gente sempre, né, falava ditadura nunca mais e tudo mais. E hoje a gente pode retomar aos anos de chumbo, mas através de uma forma popular, através de uma forma civil, né? O que você pensa a respeito disso aí tudo, Luiz Tainan? E principalmente com relação às coisas que foram destruídas, né? O que isso vai
permanecer ainda, quais os danos que você acha que isso vai causar para a nossa cultura, para a nossa sociedade futura e até mesmo para o desenvolvimento do nosso país, porque isso afugenta até mesmo investimentos exteriores, do exterior, estrangeiros, por exemplo, né? O mundo todo, boa parte do mundo, né, condenou, né, os grandes líderes mundiais condenaram essas ações. Você estava falando sobre essa questão toda histórica, né? O que falta muito hoje no nosso país, eu acredito, é uma compreensão e um entendimento. Volto a dizer a questão da liberdade. Você disse a questão dos anos de chumbo, dessa parte histórica. Não tem como a gente unir na mesma frase, de uma forma equilibrada, intervenção militar e liberdade, porque são questões antagônicas. Isso não tem nada a ver com as Forças Armadas, com o Exército. Toda força de segurança é fundamental para um país, seja ela polícia, bombeiro, polícia civil, militar, bombeiro, aeronáutica, marinha, exército, são extremamente importantes e devem ser respeitadas e valorizadas. Mas nós estamos dizendo no sentido político aqui, não no sentido de proteção de um país, mas no sentido político. A gente não tem como unificar essas duas coisas, porque você tinha, sim, na época do regime militar, uma censura, existia isso. É só a gente ver um pouco as músicas da época, né, estudar uma história ali de bandas como Secos e Molhados, Raul Seixas, Rita Lee, Mutantes, enfim, esses grandes artistas, Chico Buarque de Holanda, Caetano Veloso, né, nas músicas mesmo já estava traçado isso, né, e não só no Brasil, a Argentina viveu um período, na época de ditadura militar, fortíssimo também, a China também, o Chile, né, de Pinochet também, uma ditadura terrível. Então foram vários países. Então eu acho que falta um pouco da compreensão, da sensatez, da gente estar analisando as situações, não apenas pela nossa ótica, mas pela ótica social, pela ótica legal. E a influência disso que ocorreu é a mesma influência do que aconteceu lá no Capitólio, lá nos Estados Unidos, há 2 anos atrás, né? Assusta, né? Assusta porque eu vi pessoas nas redes sociais, pessoas defendendo, falando que é isso mesmo, defendendo o vandalismo, porque aquilo foi um ato de vandalismo. Nem todo mundo que estava lá praticou o ato. Tudo bem, quem praticou o ato vai ser punido conforme a lei prega, e quem estava lá vai ser punido ou não pela forma que a lei prega, a lei que vai definir isso. Né? Então, não sou eu que vou estar julgando. Existem juízes, existem advogados, existem promotores, existem homens da lei que trabalham com isso, com a lei, com a Constituição, nossa Carta Magna, para poder estar realmente fazendo a lei existir. E sim, eu acho que fica preocupante mesmo a questão de investimentos, porque um país instável, investidores do mundo acabam não tendo muito interesse, né? Não é nem interesse, mas ficam com medo de abrir empresas. E nós vimos empresas enormes no último ano, penúltimo ano, indo embora do país. Então, é preocupante, sim, mas eu acredito que o Brasil é um país grande. Foi uma minoria, né? Foi uma minoria que realizou esses atos, que tem que ser investigados, tem que ser punidos no rigor da lei, porque a lei tem que prevalecer, e nós temos que saber que é o equilíbrio que vence. Bom, infelizmente nós não temos mais tempo no programa dessa semana, mas eu gostaria de deixar um convite aberto aqui para uma próxima oportunidade, você retornar aqui no nosso programa e a gente poder aí bater um papo aí a respeito de outras questões históricas aí, políticas, quem sabe num momento um pouco menos turbulento como esse que a gente está vivendo. Você topa esse convite? Top, com certeza. Luizinho, forte abraço para você, tudo de bom, viu? Obrigado. Ponto final no programa Mogi em Revista desta semana. Eu gostaria de agradecer a audiência e principalmente a paciência de todos vocês. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui de volta. Um forte abraço, fiquem com Deus e tchau.